Faltam um pouco mais de 3 meses para a prova da ESA e tem uma galera desesperada. Pô, mas será que vai dar tempo de fechar o edital? Será que vai dar tempo de ver tudo? O que eu vou conseguir estudar é suficiente para passar na prova? E no vídeo de hoje eu vou te falar o que eu faria no seu lugar. Mas para isso eu preciso traçar diferentes perfis, porque nem todo mundo se encontra no mesmo estágio. Há aqueles que começaram já faz um tempo, há aqueles que começaram neste ano de 2026, há aqueles que começaram recentemente, e para cada um deles eu tenho um plano de ação. E se você quiser saber qual será o melhor para o seu caso, é só você ficar até o final desse vídeo, porque eu vou revelar tudo aqui e agora. Para você que está chegando agora no canal Conduta Militar, seja muito bem-vindo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Eu sou o professor Borbas e bora para o nosso vídeo de hoje. Rapaziada, a parada é a seguinte, vamos começar pelo cara que talvez ele tenha feito a prova da ESA no ano passado, no ano de 2025. Ou ele vai fazer a ESA neste ano de 2026 pela primeira vez, mas ele começou a estudar no ano passado, ali no pós-prova, nos meses de novembro, outubro, dezembro, enfim. Ou até mesmo tenha começado neste ano, mas em janeiro. Para essas pessoas, eu imagino que esteja uma situação tranquila quanto a conteúdo. Eu imagino que parte deles já tenham até fechado o edital, mas, eu também acredito que existe uma parcela considerável de pessoas que ainda não fecharam o edital, mas que estão muito próximas disso. Então, cara, nesse caso, pressãozinha 12/8. É só você continuar fazendo o básico, bem feito, o feijão com arroz, continuar ali na sequência dos conteúdos, porque muito provavelmente você vai fechar o edital antes da prova com tranquilidade e vai conseguir revisar, tá bom? Agora, isso não significa que você vai deixar para revisar só quando bater o edital, que você vai deixar para fazer simulado só quando bater o edital. Isso é um dos maiores erros que as pessoas cometem ao longo da preparação. Eu recomendo fazer revisões constantemente. Eu mesmo, na minha época, em que eu estudava para concurso militar, todo final de semana eu estava revisando os assuntos. Seja os assuntos daquela semana ou, ao final do mês ali eu pegar para fazer uma revisão geral, porque é natural que você se esqueça, tá? Agora, não pode fazer uma revisão de qualquer jeito. Uma revisão onde você fica chovendo no molhado. Como assim chovendo no molhado? Se liga só. Se você pega na hora de fazer revisão questões, tá certíssimo, é o caminho. Ah, quer dizer então que eu não posso ter um resumo? Não, cara, eu não tô falando isso. Você pode sim ter o seu resumo, tá? Pode ter ali um resumo de fórmulas, um resumo, por exemplo, de história e geografia com as principais características de determinado período, determinado tema. Não tem problema nenhum isso. Só que você não vai eliminar, de fazer questões. Você pode pegar para fazer os dois, tá? Mas principalmente nas questões, porque é ali onde você consegue realmente perceber se você sabe ou não aquele assunto, se você sabe ou não aquele conteúdo. E como você pode fazer isso? Você pode ver, por meio das questões que você errou, que você travou, que você teve dificuldade. Só que, se você só pega questões que você sabe fazer na hora da revisão, aquelas questões que você decorou, na verdade, a solução, mas não entende o mecanismo por trás, cara, você está cometendo um grande erro. Porque se você não estimula o seu cérebro a pensar, a desenvolver o raciocínio, você só está vomitando na questão algo que você decorou, tá? E aí, quando chega na prova, você enfrenta dificuldade. Como eu recebi uma pergunta, esses dias no Instagram do Guerreiro falando assim comigo, não, é que eu mantenho uma média de 28 acertos nas provas anteriores. Tá maneiro? Cara, depende muito. Se você já fechou o edital, tá cravando ali 28, tá bem abaixo, tá bem aquém. Considerando o seguinte também, se você fez uma preparação decente, você fez várias questões ao longo da sua preparação da ESA. E aí quando você chega para fazer a prova, tem várias questões ali ao longo daquela prova que tu já fez, pô. Então, é um resultado mentiroso, não é um resultado de verdade, porque tu já sabe o gabarito da questão, tu nem precisou pensar para chegar na resposta. Então, você precisa ter muita calma nessa hora. Você precisa, sim, pegar mais questões daquele assunto para conseguir evoluir e progredir, tá certo? Agora, outro caso muito importante também é daquele sujeito que começou esse ano, talvez ele tenha começado ali em fevereiro, em março, tá? Ou esperou o edital sair para, agora eu vou decidir começar a estudar para a prova da ESA. Bom, nós fizemos um cronograma, para pessoas que estão nessa condição, só que, esse cronograma ele começou na semana passada, a partir de segunda-feira. Dá para fechar? Cara, se o cara tivesse começado na segunda passada, tendo ali claramente aquela noção de relevância de cada assunto,
Dá, e tem como sim você fechar antes para poder revisar. Mas eu entendo que essa não vai ser a realidade da maioria dessas pessoas que começaram tardiamente, começaram pós o edital. Então, porra, o que que essa pessoa tem que fazer? Ah, é que eu queria fechar o edital. Queria? Muito bem. Por que que você não começou antes? Por que que tu deixou para depois? Ah, é que eu conheci a prova depois. Então você precisa ser safo. Você precisa entender o seguinte, nem tudo está perdido, muito pelo contrário. Até porque, se você considerar a prova dessa aí dos últimos anos, com a nota de corte que tem vindo, por pessoas com 25, 26 questões conseguindo entrar, e você considerando ainda 3 anuladas, pô, bota aí, 26 acertos, 26. 3 anuladas, pô, tu só precisou fazer 23. Então, cara, é um cenário muito favorável mesmo. Mas você precisa estudar de verdade os assuntos que você se propõe a estudar. E quando eu digo estudar de verdade, cara, não é você ficar com preguiça. Não é você falar assim, ah, porra, já fiz 10 questões disso aqui, tá legal, tá suficiente, vou passar para o próximo aqui. Não, não é assim que se estuda. Você precisa, sim, construir, né, uma grande bagagem em relação àquele assunto e falar, pô, tô legal. Qual que é a margem para você saber se está legal ou não? São as provas anteriores, são as questões que já caíram na ESA, questões que já caíram também em outros concursos para ver se você está conseguindo desenrolar. E essas pessoas têm que colocar na cabeça que existem certos assuntos que elas não podem de maneira nenhuma ir para a prova da ESA sem saber. Eu fiz aqui uma semana de aulas gratuitas ao vivo aqui no YouTube em que eu entreguei muito conteúdo de qualidade, falando não só de matemática, como também de história, geografia, português, mostrando o que caiu em cada um dos últimos 5 anos. Para quem ainda não assistiu essas aulas, elas ainda estão disponíveis aqui no canal, na parte ao vivo, você vai ver. Fiz várias questões e eu também mostrei os assuntos mais relevantes. Aqueles, cara, é obrigação, tem que ir para a prova sabendo. E aí depois, cara, você vai brigar, né, com outros assuntos que você também precisa saber, até porque só aqueles não vão te garantir, não. Você precisa saber de outros. E claramente você também precisa de uma sequência lógica, né? Na matemática não dá para você sair estudando qualquer assunto à torta direito. Não tem como você pegar para assistir, para estudar geometria espacial sem ter visto geometria plana. Não tem como você pegar para estudar probabilidade sem ter visto análise combinatória, tá? Probabilidade com conjuntos, algo frequente na prova da ESA aí dos últimos 2 anos. Então você precisa sim criar essa bagagem, precisa criar essa casca. E para você, cara, você tem que entender o seguinte, você precisa ser, acima de tudo, muito assertivo. Saber realmente o que você precisa estudar e quais são as questões que tem a forma da prova como você vai fazer. Porque isso sim vai ser um grande adianto na sua vida. Isso sim vai fazer com que você ganhe vantagem e consiga atingir uma preparação justa que te permita atingir chances reais de aprovação, tá? Não digo na primeira lista, mas, pô, pro cara que já fica majorado, pô, tenho certeza absoluta que vários majorados serão chamados e você pode estar nesse bolo desde que você siga a coisa certa. E pro seu caso, você também precisa revisar, porque é natural, você pode se esquecer. E aí é que vem toda a questão, rapaziada. Se liga só aqui o que eu tenho para falar para vocês. Na próxima quinta-feira, 19 horas, eu vou fazer uma live aqui no YouTube ensinando a como revisar da maneira certa, da maneira eficiente para a prova da ESA. E de quebra, cara, eu vou fazer algo que eu nunca fiz antes aqui no canal. Eu vou abrir as vagas para o nosso banco de questões. Um banco de questões muito robusto, com solução em vídeo, com todas as matérias, matemática, português, história, geografia, que você pode, pô, ter várias funcionalidades, selecionar nível de dificuldade, selecionar banca, selecionar ano, pô, dá para fazer simulado. Eu vou mostrar tudo isso especificamente na quinta-feira, tá? E vai ser por um preço, rapaziada, inacreditável. Repito, inacreditável. Não há nada aqui na internet que seja próximo ao que eu vou fazer. E detalhe muito importante, muita gente tem me pedido, abre o banco, abre o banco, abre o banco, e até hoje eu ainda não abri esse banco de questões. Só abri uma única vez, que foi na Black Friday do ano passado. Desde então eu fechei e nunca mais abri, apesar de que várias pessoas mandaram mensagem. Então, se você não quiser perder essa oportunidade para se preparar da melhor maneira possível, conseguindo fazer simulados eficientes, conseguindo fazer simulados que dialogam com a prova que você vai fazer, com a prova da ESA, se você quiser filtrar exatamente todas as questões que já caíram na prova da ESA, cara, vai ter tudo lá para você, passo a passo, bonito. Então, eu vou te ensinar a como revisar, ainda vou abrir as vagas para o nosso banco de questões. Se você não quiser perder essa oportunidade, cara, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque assim que eu entrar ao vivo, o YouTube vai te enviar uma mensagem, só você clicar e entrar na nossa live, fechou? Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Essa é a Tropa do Conduta e ninguém fica para trás. Pra cima!